Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz na psicografia de Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, em seu capítulo 13. Esse capítulo também foi dividido em 3 partes, e a gente está acompanhando aí a desencarnação do Dimas, um daqueles 5, e Thelma vai fazer para a gente a recordação do que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos terminar esse capítulo, né, na última parte. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus, que os nossos amigos estejam bem também. E esse capítulo, essa parte segunda, foi a mais significativa, né? Porque envolveu aí todo o sentimento do Dimas, a confiança em Deus, né? Tudo aquilo que, diante daquilo tudo que ele está, de certa forma, percebendo, né? E a gente viu aí a atuação plena dos amigos espirituais, enquanto que eles sentem a dificuldade ali dos próprios entes queridos, né? Que é muito natural, a pessoa querer a melhora do ente querido, no caso ali a esposa, os filhos, torciam para que Dimas estivesse melhor, né? Mas aquilo estava interferindo no desligamento dos liames físicos, porque os órgãos já estavam entrando em deficiência, né? Já estavam bem debilitados. Então, há aquela melhora da morte, como a gente disse, né? A expressão essa não é nossa, é do Simonetti, né? Que ele fala sobre isso. Mas por quê? Para que os entes queridos pudessem dar um alívio ali naquela câmera onde estava sendo a equipe espiritual estava atuando, então eles vão, a mulher, a pedido do próprio Dimas, vai descansar, vai tirar um sono, né, um descanso, uma sonequinha, enquanto ela, porque ela estava há vários dias ali, a gente fica imaginando assim um doente, no caso dele, com 1 ano de sofrimento, né? O desgaste dessa família. A gente não sabe quanto tempo ele está nesse momento mais grave, né? Mas ele está vivenciando isso durante 1 ano. Então, o desgaste da família, o desgaste físico, mental, psicológico, né? E aí é pedido por ele mesmo, houve aquela melhora, então ele pede à esposa para que ela fosse descansar, que ela merecia um descanso. Os filhos chegam ali também, interrogam a ele se está havendo uma melhora. E é interessante que ele lembra, né, que ele pergunta: tem alguns espíritos aí ao seu lado? O filho, né, ele fala não, porque ele entende que o corpo físico está chegando ao seu momento final e ele mesmo fecha as portas dessa visão que ele poderia ter, né? Então a gente viu aí que a mente do Dimas estava assim um pouco, a expressão que eles usam, obnubilada, um pouco nublada ali no seu entendimento, e o Dimas não está percebendo mais a equipe espiritual, mas ele está pleno, porque ele faz, induzido por Jerônimo, ele faz uma prece lindíssima, né? Que nos comove e a gente percebe ali a confiança em Deus, a certeza da vida futura. Então, eu acho que por isso nós dissemos que essa parte foi assim uma das mais significativas, né? Para todos nós. E aí a gente vê que essa prece faz com que a mãe dele venha, Isso. Né? Ele pede a presença ele pede, da mãe. né? Então ele é atendido, exatamente, ele é atendido. Ele pede a Maria, ele lembra de Jesus, pede a Maria, né? Que se ele pudesse merecer o aconchego da mãe nesse instante, né? E é muito bonito. Então, o capítulo, o trecho que nós fizemos na semana anterior, fala sobre isso. E hoje a gente vai ver, então, o desfecho desse desligamento, dessa libertação. Dele. E aí a gente volta a lembrar que a gente já falou, acho que pelo menos na primeira parte, para vocês assistirem, procurem no YouTube a desencarnação de Dimas. Esse videozinho que eles fizeram, curtinho, de 11 minutos, eu não lembro se foi a Federação Espírita Brasileira mesmo que fez, eu não lembro. Eu acho que foi produzido por eles. Mas dá a perfeita noção, e é linda ver essas imagens. Hoje nós vamos ter em texto, mas ver isso, eles fizeram uma produção muito bonitinha, muito tranquila, quer dizer, quase que dando a verdadeira impressão do que a gente está lendo aqui no livro. Então,
É claro que lá no vídeo, talvez a gente pense, né? Ele está dizendo aqui que a mãe era uma senhora idosa, lá não aparece a mãe idosa, mas o sentimento, né, maternal, tudo isso é demonstrado por esse protagonista ali A bem mãe idosa, quando desencarnou, que diz que já desencarnou há muitos há anos, mas muitos cada anos. espírito E vem a aí ela sua. aparenta, Não, ela mas cada lembra. espírito vem, né, do jeito que hoje já se Isso mesmo. apresenta, né? Mas é isso. E ele reconhece a mãe. Ele Depois, reconhece. de quando desencarna, né? Ele reconhece que ele é recebido pela mãe. Então vamos nós. Então, companheiro libertado, vamos à nossa última parte. Então, aí agora a gente vê o capítulo também anterior, começa a ver a atuação de Jerônimo nessa questão dessa toda atuação energética, magnética, para desligar, né? Como a gente explicou na outra vez, que se a gente teve todo um trabalho de ligar todo o espírito às células do novo corpo que vai se formar, Jerônimo agora vai fazer o desligamento de todas essas células do nosso corpo perispiritual, e depois vai ficar só o corpo perispiritual. Então, a gente lembra que Jerônimo pede a André Luiz para ficar com a mão somente na cabeça, né, na parte mental aqui de Dimas, e ele vai fazer todo o trabalho ao longo do corpo. Então, em primeiro lugar, ele insensibilizou inteiramente o vago. O vago é o 10º nervo craniano, que é bem aqui para trás que a gente viu, e o principal componente do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, que é tudo aquilo que toma as decisões de todos os outros sistemas no nosso corpo aqui também. Então, ele começa desensibilizando, quer dizer, vamos dizer assim, desligando todo esse nervo, né, para facilitar o desligamento das vísceras, né, de tudo aquilo que está ligado ao nervo vago. A seguir, utilizando passes longitudinais, a gente viu que são aqueles passes ao longo do corpo todo, ele isola todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Descansando alguns segundos, ele asseverou: gente, olha só, nem eu nem Thelma somos especialistas em nada dessas questões do corpo físico. Então, boa parte aqui também nós vamos ler e entender que ele está passeando por todos os órgãos e os sistemas e indo desligando isso. Então, fica também difícil para a gente, né, Thelma, explicar todas essas questões, porque não é a nossa praia, né? Vamos dizer assim. O que a gente entende é que, através dos passes magnéticos, ele vai desligando todas as ligações que tem do corpo físico com o corpo etérico, vamos dizer, com o corpo perispiritual de Dimas, né? Então, ele descansando alguns segundos, ele fala: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia, talvez, solicitações descabidas. Ele já está mexendo no cérebro dele, né, Thelma? Então, então, ele aqui vai deixar ele... A gente viu na parte anterior que os parentes foram descansar com aquela melhora da morte que você lembrou, e aí ele falou: não convém que ele fale agora, vamos deixar, né, ele... Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: no outro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. E o que era parcas? Parcas, na mitologia clássica, são 3 deusas que determinavam o curso da vida humana, a vida humana, quer dizer, a vinda e a retirada da vida humana. Então, eles se acreditavam na mitologia que tinham essas 3 deusas que eram responsáveis por tudo isso. E ele está brincando ali, quer dizer, sendo, né, humor, de uma forma... dando um certo humor, né? Humor ao momento, que eles estão ali fazendo isso, desligando, né? E porque... E aí André pergunta, tímido, por onde eles iam começar. E aí ele vai explicar. Você quer falar mais alguma coisa aqui, Thelma? Não, acho que falamos o necessário. Essa questão do nervo vago, ele é responsável também pelos neurônios, né, que ligam, que fazem parte toda a parte do sistema do intestino, né? Que o intestino é um órgão de grande inteligência. Exatamente. Então, ele é o responsável que faz essas ligações com o nosso cérebro. A gente vê quando a gente tem qualquer problema no intestino, seja
uma cólica forte, seja um problema gastrointestinal, alguma coisa assim, a gente se sente debilitado, né? Então, esses neurônios, eles atuam de uma forma muito ativa, são responsáveis. Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. Então, ele está fazendo tendo todo esse cuidado aí para que esses sensores, né, sejam desligados de acordo com as suas necessidades. E essa questão da parca é uma metáfora, né, que ele usa aí para brincar, né? Que, na verdade, eles são os atuantes ali, a equipe espiritual são aqueles atuantes que, em todo o processo, olha só, em todo o processo de desencarnação, tem uma equipe, né? Exatamente. São os enfermeiros, os médicos espirituais que vêm fazer esse trabalho de desligamento, né? Isso é muito bacana. E a gente percebendo que ele vai começando a desligar do cérebro, né? O que vai ligando todo, ele vai começando daqui de cima. Isso é interessante porque a última parte que ele vai desligar é na coroa, né? É o principal, que muitos que até corta pensam a nossa ligação, né? Com o mundo espiritual. Ele vai ser a última coisa que ele vai desligar. Mas vamos que é aquele chamado de cordão de prata, ele vai falar depois disso aí. Isso vamos mesmo. nós. Segundo você sabe, Jerônimo falando para André Luiz, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, que está aqui ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, que está aqui ligado ao nosso centro cardíaco, que é a zona dos sentimentos e desejos, sediado aqui no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, ele está falando aqui primeiro de tem esses 3 centros, né, ligado ao ventre, toda essa parte aqui, ele diz que são os 3 centros principais que nos ligam com a vida espiritual, né? Então, ele tem que desligar essa parte daqui da parte do ventre, todas as nossas emoções que estão aqui na parte cardíaca, e depois na nossa coroa aqui, né, no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme, mas entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, o André para de perguntar. Mas Jerônimo, gentil como sempre, percebe que ele está ali meio, né, cheio de perguntas, né, como é que isso acontece. Mas aí ele fala para ele, em outra oportunidade, André, você vai estudar o problema transcendente de várias zonas vitais da individualidade. Quer dizer, como ele está explicando aqui, ele também não entrou em detalhe para nós, ele diz, André, em outra oportunidade você vai estudar melhor essas zonas vitais que faz parte da nossa ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Então, ele fala, André, não vou entrar em detalhes aqui agora. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que tá bom, podemos prosseguir. Bom, aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo, vocês lembram que o André ficou focado o tempo todo com as mãos aqui na cabeça dele. Aí ele começa a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que substância leitosa, em regular quantidade, extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores, com sintomas de esfriamento. Então, o plexo solar é um centro de força que está ligado aqui à nossa região abdominal. E quando ele está ali fazendo desatando esses laços, né, que ele diz que é o primeiro centro que está ligado aqui, quando ele diz lá no outro slide, nessa parte aqui, nessa região, e aí ele começa é como se tivesse esse desligamento mesmo, sai essa substância leitosa, que acreditamos que seja essa substância que vai formar depois esse perispírito que está ali se desligando. Quer comentar aqui, Selma? Tem alguma coisa? Não, mas isso mesmo, tá? Eu acho que ele vai depois detalhar mais um pouquinho, onde a gente vai poder entender melhor, né? Porque todo esse relaxamento, essa concentração aí é necessária para que ocorra esse desprendimento dessas substâncias que vai
formar o perispírito, né? E aí é interessante que ele diz aí, quando ele está fazendo isso, os membros inferiores, as pernas, já se esticaram com sintoma de esfriamento, quer dizer, já está se percebendo esse desligamento do corpo físico mesmo. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. E aí vem amigos assustados. Saco de água quente foram-lhe postos ao pé. Mas, antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, aqui no peito, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo aqui do coração, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como uma bomba mecânica desreguladamente. Então o pessoal ficou assustado, botam águas quentes ali nos pés, né? Mas antes que o pessoal entrasse em cena a família, né, Jerônimo já começa Toma a fazer medidas, né? medidas de passes aqui pelo tórax para que ele fique tranquilo, sereno, não apavorando, né, dele começar de repente a gemer, a soverenar, para que ele fique calmo, para que não chame a atenção dos familiares. Porque aí a impressão que os familiares têm é do sofrimento, né? E o que assusta a gente perante a morte é justamente o sofrimento, né? É ver a agonia, né, A Thelma? Agonia agonia, agonizante. é isso aí que deixa os familiares nervosos, né? Inconformados, e não era esse o objetivo, né? Exatamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta. E o epigastro, que ele diz aqui, não está a parte vermelha, mas é a parte média superior da parede abdominal. Corresponde em profundidade ao estômago e ao lado esquerdo do fígado. Isso é o epigastro. Então ele fala, ó, dessa área aqui abdominal saía mais substância, né? Até desprendia-se do corpo até a garganta, né? Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma. Olha que interessante. Opondo-se à liberação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual. Porque aí, no caso, os próprios macrófagos, né, o sistema imunológico, tudo entra em ação para combater aquele estresse, aquela situação. Isso é o corpo funcionando, né? E é uma situação normal no corpo, né? Quando há qualquer impedimento ou ameaça à vida, surge a gente chama os soldadinhos, né? Que vêm fazer aquela defesa, né? No caso Exatamente. aqui, estava ocorrendo a debilidade física, mas querendo reagir, né? E aí, com a fuga do pulso, quer dizer, aí ele já começa a não ter mais pulsação, né? Foram chamados os parentes e o médico, que acorreram pressurosos. No regaço maternal, quer dizer, a mãe desencarnada, né, estava ali com ele. Todavia, e sob a nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínio. E aí ele entra em coma, em boas condições. E a família ali só está acompanhando e vendo que estava, mas pelo menos chegam para os minutinhos finais para estarem junto dele, não é isso? Apesar dele já não ter mais essa consciência. Né? Isso mesmo. O assistente, então, estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Esse capítulo vem cheio de termos que para a gente é mais um pouquinho complicado. Termos científicos, né? Então, essa fossa romboidal, aqui nos diz que é uma depressão em forma de losango existente no assoalho, na base do quarto ventrículo cerebral.
Então, o que ele faz? E nessa parte daí do cérebro, ele concentra energia. E aí Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a luz, a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante, quer dizer, eram plásticas. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Então a gente viu que aquelas substâncias que foram primeiramente sendo emanadas do umbigo e depois de outras partes, foram se juntando e André é uma cena linda, né? E a gente nesse videozinho a gente tem mais ou menos essa percepção. E aí ela vai se juntando e vai se formando com essa luz que ele diz a cabeça, a região craniana dele. E aí ele vê aos pouquinhos se formando o corpo perispiritual, uma idêntica cópia ao corpo de Dimas. E é muito interessante porque toda essa cena é uma cena espiritual, é uma cena que foge aos nossos olhos. Então, a gente, quando visita um hospital ou está num velório mesmo, né, a gente não pode visualizar, às vezes, coisas belíssimas que estão acontecendo ali, dependendo do espírito que está, né, naquele processo. E essas substâncias leitosas, né, que se exterioriza aí, é o ectoplasma que está sendo, né, expelido ali pelos orifícios, né, dos próprios chakras, saindo, dando toda essa visão aí aos olhos espirituais do corpo do espírito, que, né, ele vai se formando ali uma cópia, né, desse, por isso que fala da libertação, né, vai libertando, porque, na verdade, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão, também não vou lembrar o nome, mas é logo no início, na primeira parte, quando a gente estuda o espírito, Kardec pergunta assim, que é o espírito? Aí os espíritos, uma chama, né? Quer dizer, além dele ser o princípio inteligente do universo, ele é uma chama. Se não fosse o perispírito, ele seria essa chama. Então ele precisa desse molde, né? Que ele se acopla para ele ser visualizado. Então o Dimas ele é visualizado ali na sua cópia através do perispírito. Mas, na verdade, a chama é toda essa alma que está sendo, né, libertada pelo corpo. Né? Então, é uma visão espiritual belíssima. Né? Você vê que ele fala da chama violeta, né? Então, tudo isso a alma. Chama, né? Violeta dourada. Olha pois só, essa conjugação de cores. Né? Então, a beleza que a gente vê, né? E apoiado nas respostas do Livro dos Espíritos, nós vamos constatando essa presença espiritual, né? Que se faz ali através, a gente vê no videozinho, se vocês forem lá, vocês vão ver, a cópia perfeita, porque o perispírito é o molde, é a cópia perfeita do espírito de acordo com a vida que ele teve na última encarnação, né? No caso foi o Dimas. Então, a beleza essa descrição, né? Ele diz, a chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do nosso amigo que estava ali no processo de desencarnação, constituindo após ela o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Coisa divina, né? Uma beleza. E a gente vai, quando a gente volta lá no André Luiz, no Missionários da Luz, a gente vai ver um sentido inverso quando é feita lá a encarnação do... Né? Aí
né? Toda essa movimentação de forças, de acoplando ali o espírito, que, na verdade, né, é invisível aos nossos olhos. Só quando os espíritos descrevem que nós vamos entendendo, fazendo essa. Né? Então, não deixem de ver o filmezinho, porque ele vai nos dar um entendimento melhor de tudo isso aqui. E não pensem que isso é imaginação, isso é a realidade. Exatamente. Bom, e à medida que o André vai nos descrevendo, né? E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima do Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Olha que lindo. Então, a gente já falou ali, né, foi formando esse corpo perispiritual, que André Luiz nos diz que é exatamente igual. Então, a gente tinha dois corpos ali que ele olhava, né? O Dimas que estava desencarnado e o Dimas, aquele corpo ali, e o Dimas que era agora um espírito, né? Liberto, né? Liberto, o perispírito. O pássaro que sai da gaiola, né? Exatamente, exatamente. O pássaro liberto. E a sensação, aqueles que quando estão dormindo e se libertam através do sono, não é isso? A gente tem a emancipação da alma e você fica em corpo perispiritual. E tem aqueles que percebem isso, às vezes ficam até agoniados, nossa, ele está se vendo na cama dormindo e está se vendo leveza, ali. E sempre tem os livros de André Luiz a questão desse cordão de prata que liga, né, o nosso cérebro perispiritual ao cérebro encarnado, né? Então é uma imagem até bem interessante, né? Bom, para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico, esse cordão de prata que permaneceria ligado, deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para um desenlace mais rápido. Então, é o tempo que eles também vão dando para nós nos acomodarmos à nossa nova condição, né? Até fazer o corte final, né? Esse detalhe é interessante, Márcia, porque, segundo Emmanuel, né, até a questão da cremação, né, a orientação de Emmanuel é que aguardemos 72 horas, justamente porque todos esses liames estarão desligados, né? Então, esse detalhe é bem importante, né? Quer dizer, o cordão fluídico ele é o último a ser desligado, a ser cortado, né? Então, ele deveria permanecer até o dia imediato. Por isso que precisamos, né? Desse velório, dessa atenção para os parentes, né? E o que a gente vê, Thelma, essa questão que você tocou de Emmanuel, da questão da cremação, porque a gente sabe que uma desencarnação não é igual à outra. Não. E, às vezes, tem pessoas que levam muito tempo para até o corte total desses laços fluídicos, né?
e ela pode, como não tem a noção que a Ó, vida ele está dizendo aqui, continua, olha, o assistente deliberou que o cordão, quer dizer, o Jerônimo, né? O é, cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto. então, uma cremação, ainda mais se a pessoa não tem a noção da continuidade da vida, ela pode ver aquilo ali e sentir seu corpo queimando e tudo. Claro que ele não vai estar mais, gente, mas mentalmente ela vai estar ainda com essas percepções. Ligado, né? Pois Ligado. é. Bom, e enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. E aí Jerônimo fala para a mãezinha dele: minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã. Quer dizer, fica com ele, né? Quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina uma visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento, quer dizer. Então, o que Jerônimo nos diz que ele ainda vai ficar ainda com essa ligação, porque a gente tem a gente já viu vários relatos disso, né, Thelma? Às vezes as pessoas que estão nesse momento da desencarnação, é como em segundos, passa a vida inteira. Passa a vida inteira, a gente vê a vida toda ali. Então, A ele gente tem fala essa experiência para quem viu, quem leu, né, o livro Voltei, exatamente. o irmão Jacó, naquele momento que ele está ali sendo atendido, né, pelo seu guia espiritual, por doutor Bezerra, passa na mente dele todo um filme da sua vida, né? E isso Exatamente. acontece muito, né? Até é dito isso no livro e nos chama a atenção, né? Porque você vê, ele tinha um certo entendimento, né, do irmão Jacó, de toda essa questão da imortalidade. Então, isso é possível, né, que aconteça, e esses cuidados são por causa dessas situações que os espíritos sabem, né? Essa visão panorâmica aí que nós estamos sujeitos, suscetíveis a descortinar. Isso acontece até após uma anestesia, alguma situação até de, né? Quando os laços estão frágeis, né? É possível que aconteça. É interessante, mas a gente sempre passa, quer dizer, sempre não, né, gente? Geralmente, no que eles falam, a gente passa, parece que a vida toda da gente É, passa num filme para a gente. A gente tem vários relatos na desencarnação que isso aconteceu. Até no livro Céu e Inferno também os relatos nos também. dizem isso. E vamos. Aquilo que o espírito assimilou, aquilo que foi importante, aquilo que foi registrado, porque está tudo na nossa memória perispiritual, né? Essa Exatamente. memória que registra desde quando nós fomos criados, nas nossas, em todas as encarnações, estão tudo nesse arquivo, né? É interessante que isso não se mistura, isso estão em caixinhas lá, né? O acesso é de acordo com a necessidade, mas naquela hora é passado, né? Às vezes até diante de um acidente, nós temos essa situação que passa assim, na nossa mente todas aquelas situações que nós já vivemos, né? Quem retorna para contar a história, e isso também acontece na experiência quase morte, né? Isso tudo Isso. são coisas que estão arquivadas no nosso Nosso arquivo. inconsciente, né, esse arquivo aí. Isso. Bom, por essa razão, então, quer dizer, a mãezinha vai ficar cuidando dele lá até o dia seguinte. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, Jerônimo falando ainda, né? Findo o enterramento, quer dizer, o velório e o sepultamento dos envoltórios pesados, quer dizer, do corpo, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. Aí a mãezinha agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, Jerônimo ainda concluiu:
convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos, em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Então, a gente vê aqui, naquela época, esse livro foi escrito na década de 40, a gente tinha muita questão do velório em casa, né? É Não verdade. tinha o velório em casa. E o que é importante, e era aquela coisa, serviam comida, bebida, todos aqueles que visitavam, era muito comentários, e aí uns falavam. E a gente, nos velórios hoje são nos cemitérios, mas a gente continua os mesmos. É um falatório danado e comenta coisas aqui, às vezes uns falam mal do morto, outros, né, daquele que desencarnou, de tudo. Então, o que Jerônimo está pedindo? Que aqueles amigos apaixonados e até os inimigos gratuitos não perturbe, porque ele está ali ainda ligado e ele pode ser perturbado mentalmente ali, ficar, porque ele já está, faleceu o corpo, mas ele ainda tem aquele cordão fluídico ligado a ele, que eles só vão desligar no dia seguinte, para que ele possa se adaptar nessa confusão que a gente fica quando desencarna. Mas eles pediram que esses amigos continuassem lá para fazer, vamos dizer assim, um escudo protetor do Dimas, para que essas influências de ou muito sofrimento, ou aqueles inimigos gratuitos, tanto encarnados quanto desencarnados, pudessem perturbar aquele momento que ele precisava ali. Então, era isso, né, Thelma? Isso é um cuidado que nós, pelo menos nós que temos acesso a essas informações, né, devemos nos lembrar nesse momento, quando a gente está ali Desculpa aqui. Quando a gente está ali numa situação dessa, onde nós precisamos de ser coerentes, né? Ter bons pensamentos, procurarmos dissipar ali os comentários que não são importantes naquela hora, né? Isso é um bom senso que nós, pelo menos, já podemos lembrar, né, nesse momento. Em qualquer enterro, qualquer velório que a gente vá, que a gente tenha uma atitude, né, ou de prece, ou, né, de mandar bons pensamentos para aquele que está lá, né, isso, para que ele não sofra essas influências, para que facilite o trabalho dos amigos espirituais na manutenção e no desligamento desse que está ali passando por esse momento de transição. Isso mesmo. E assim nós chegamos, então, ao fim desse capítulo, né, que foi bem interessante, assim como nós estudamos a reencarnação de Segismundo, o estudo da desencarnação de Dimas nesse capítulo. E nós vamos ver outros aí por diante, mas, enfim, foi um capítulo também bem interessante e a gente volta a falar para vocês, para não deixarem de assistir esse videozinho, que vai dar melhor essa noção, né? De uma forma, né? Não estou dizendo que todas as desencarnações são deste jeito, mas é um exemplo para nós. De fato, isso mesmo que todos muito aprendizado, né? Exatamente. O fato é que, sejamos quem for, todos os nossos pontos de ligação do corpo físico com o corpo espiritual ou perispiritual serão desligados. Certo? Então, é verdade. Esse capítulo deixou grandes lições, né, pelo menos para nós, e que nós possamos aproveitar, né? Aliás, todo capítulo vem alguma coisa que nós podemos tirar para a nossa vida, né? O objetivo é exatamente esse. Qualquer leitura de um livro é esse, né? Mas que André Luiz possa estar reforçando, né, todo esse aprendizado que a gente vem fazendo através desses livros que nós já estudamos, que a gente está sempre lembrando de outros que a gente já fez, e que esse possa ser mais um, né? E que possamos estar aqui na próxima semana, né, para estudarmos o capítulo 14. O livro já está chegando, mas para o final, né? Exatamente. Faltam 4 capítulos, né? Aliás, 6 capítulos. 6 capítulos, né? Para chegarmos ao final.
Muito bem. Então é E isso. acho que e nos outros, nós vamos estudar os outros companheiros, né? Vamos ver como é que foi a desencarnação desses Então, outros 4 companheiros, né? É isso? é isso. Queridos, então até lá, até semana que vem, fiquemos todos com Jesus e olhe com Deus, com Jesus. E não esqueçam de deixar o seu like aí, né? Se estão gostando, fazendo comentários para que a gente possa ver e possa ajudar o canal, não é isso? Isso Então até mesmo. lá. Até lá. Obrigada a todos pela atenção, por estarem aqui conosco. Voltem sempre, né? Divulguem para os seus amigos, né? E não esqueçam o like, como a Márcia falou, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Márcia. Fiquem com Até lá. Deus, com Jesus, e até lá.